Plim, plim, plim. Vim aqui hoje contar alguns segredos de mago Plim para você, dos segredos da oratória. Vim trazer um segredo bem especial. Então vamos convidar aqui algumas pessoas para o algoritmo do Instagram para dizer para ele que nós estamos aqui ao vivo. Convide aí também 10 pessoas. Eu estou convidando aqui 10 pessoas para dizer assim: ei, estamos ao vivo. Isolde, bom dia. Hoje vim trazer um segredo dos magos. Bom dia, Lenara, tudo bem? Que bom! Fazia tempo que eu não via você. Como está? Esse dia eu vi você lá trabalhando no sábado. Eu disse assim, ai meu Deus, esse pessoal aí não para nunca. Saudação aí para você, tudo de bom. Um excepcional dia. Hoje vim trazer um segredo muito interessante das minhas experiências e das minhas pesquisas de mago, que tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a serem confiantes, e deixarem o seu coração agir e não o seu cérebro. Hoje eu vou falar um segredo que tem a ver com o cérebro, com o coração e com o nosso corpo. Correrias, né? Eu sei como é essa, mas que legal, parabéns. Eu vi aí a inauguração de uma unidade. Eu vi que, e você sabe que não é fácil. É simples, mas não é fácil. E deixa eu dizer uma coisa, é uma frase bem importante, ó. Não existe promessa para quem está parado. Plim. É isso aí, ó. Marche, tem que marchar. Então não existe promessa para quem está parado. Eu tenho uma regra para mim, e é uma regra daí, e que vira um princípio, que é assim, ó. Quando eu não estiver marchando para frente, eu marcho parado para marcar passo. Plim. Ó, não fique parado. Porque não tem promessa para quem está parado. Mas se você estiver parado, marcando passo, marchando, tem promessa. Porque tem promessa para quem tá marchando parado, sabe por quê? Porque quem está marchando parado está se preparando para marchar no compasso, para marchar junto com os outros, para marchar certo, para marchar com estilo, para marchar com força, com confiança. Então, ó, não fique parado. Se ficar parado, marche para marcar passo. Plim. Hoje eu vim trazer aqui um assunto que é bem interessante, que é um assunto de mago. Vou contar para você um segredo de mago, de como que um mago da oratória e uma maga da oratória, ele é confiante. E por que que o mago e a maga da oratória, ele sempre tem o controle de toda a situação. Ele tem o controle, por exemplo, o que significa, Giovanni, ter o controle de toda a situação? Significa o seguinte: se eu for conversar, por exemplo, com um executivo, se eu for conversar com uma pessoa que tem um poder posicional maior que o meu, ó, eu vou falar com o executivo ou com uma pessoa que tem um poder posicional maior que o meu, o que significa, Giovanni, um poder posicional? Ah, por exemplo, eu sou o diretor-geral de uma instituição, mas eu tenho um secretário de Estado que ele está acima de mim, então o poder posicional dele é maior que o meu.
Eu vou lá conversar, por exemplo, com o prefeito. Então, quando eu fui lá conversar com o prefeito, o poder posicional do prefeito é maior que o meu poder. Quando eu for conversar, por exemplo, com um diretor executivo de uma empresa, o dono de uma empresa, naquele momento o poder posicional é daquela pessoa, até porque eu estou indo até a pessoa. Agora é o seguinte, se uma dessas pessoas, ela vem até a minha instituição, onde eu trabalho, a instituição onde eu estou, e nessa instituição, naquele momento, naquele lugar, o poder posicional naquele lugar é meu. Então, o poder posicional, ele muda de mãos. Dependendo da situação, o poder posicional ele muda de mão. Então, onde eu estou e aonde a pessoa que eu estou falando está. Se a pessoa está no meu território, se eu estou no território da pessoa. Isso é uma informação e é importante. Por quê? Vou dar um exemplo bem simples. Se eu for visitar um executivo, se eu for visitar uma pessoa que tem um poder posicional, indiferente se é maior, igual ou menor que o meu, é ela que tem o controle, é ela que tem as decisões, é ela que tem as decisões sobre a situação do relacionamento, dos espaços, inclusive dos espaços sociais. Tem uma aula aí que depois posso até passar num outro momento, que tem 3 espaços de posição aonde eu fico dependendo do diálogo, da comunicação que eu vou ter. Então, por exemplo, se eu estou visitando uma pessoa que tem um poder posicional maior que o meu, eu espero, por exemplo, ela estender a mão ou não para me cumprimentar. Porque pode ser que a pessoa não queira pegar na minha mão pela circunstância, pelo momento que nós estamos vivendo, mas pode ser que ela queira. Agora imagine o seguinte, eu vou lá conversar com uma pessoa que tem um poder posicional maior que o meu. E aí eu dou a mão para ela, estendo a minha mão para ela e ela não me dá a mão. Olha só que interessante, no meu enquadramento, no meu posicionamento agora na troca, eu vou ficar constrangido. Agora inverte isso. A pessoa vem me visitar e eu estendo a mão para ela e ela não me dá a mão. A pessoa está ferrada, porque agora o poder posicional é meu e eu tenho o controle da situação e ela não me deu a mão. Eu posso pegar e me fechar. Indiferente de qual seja o momento, por que a pessoa venha me visitar, eu posso me fechar. Mas é sobre isso que você vai falar hoje, Giovanni? Não, não é sobre isso. Mas é sobre como que você se posiciona em algumas situações do dia a dia, e tem a ver com essas pequenas historinhas que eu comecei aqui para introduzir o assunto. Eu vou contar hoje uma história de mago. E essa história de mago, ela vai ajudar você a gerar em você também confiança, poder pessoal, não poder posicional, poder pessoal, para você ter o controle de toda a situação. O mago, a maga, ele tem o controle da situação. Por isso que eu estava dizendo essas pequenas historinhas aí. Que o mago, ele sempre tem o controle da situação, indiferente se ele tem o poder posicional ou se a outra pessoa tem o poder posicional e ele vai se relacionar com ela. O mago sempre tem o controle. E como que ele controla isso? Ele controla isso pelo cérebro, pelo coração e pelo corpo. Ele controla isso pela palavra. E é o poder da palavra que faz com que ele possa controlar isso. E tem a ver com o segredo que eu vou contar para você hoje. Só que antes de eu contar esse segredo, toca aí no aviãozinho e convida 5 pessoas. Porque eu vou começar a contar agora um segredo que vai mudar significativamente a sua vida a partir de hoje, no entendimento que você vai ter de como funciona o nosso corpo, o nosso cérebro e o nosso coração. Então, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. O nosso cérebro, vou começar falando pelo cérebro. O nosso cérebro, ele é uma máquina extremamente complexa. Extremamente complexa. Por que ele é complexo e não é complicado, Giovanni? Porque tudo aquilo que é complicado,
Tudo aquilo que é complicado, você pode deixar simples. Ó, o que é complicado, você pode simplificar pelos processos. Tá bom? Ó, o que é complicado, você pode simplificar pelos processos. Você organiza os processos e ele fica simples. O que é complexo sempre será complexo. Por quê? Porque não tem como simplificar. Ele tem uma estrutura cheia de constelações e essas constelações elas interagem conosco durante todo o dia, a gente não pode intervir. Vou dar um exemplo. Eu e você somos feitos de genética. Tem um DNA em mim, no Acemar, na Fernanda, no Bira. Cada um de nós aqui tem uma genética. Mas tem em nós também drives instalados das experiências vivenciadas até aqui. Ontem na live eu falei sobre as gerações Baby Boom, falei sobre a geração X, a geração Y, a geração Z e sobre a geração Alpha, que está começando agora, por isso que é uma janela de oportunidade, é uma nova geração que está começando. E sempre que uma nova geração começa, surgem novas oportunidades. Então, ó, eu e você somos feitos de DNA, mas também somos feitos de experiências. Plim. Por isso somos únicos. Por isso somos únicos, autênticos. Tem uma autenticidade dentro de mim, dentro de você, que você não precisa parecer com ninguém, nem com seu pai, nem com a sua mãe. Embora os drives que estão instalados dentro de mim e de você nos domesticaram. Então, dentro do meu cérebro tem crenças, dentro do meu cérebro tem bloqueios, dentro do meu cérebro tem traumas, e dentro do meu cérebro tem histórias, vivências, boas e más. Plim. Essa é a primeira informação importante para o segredo que eu vou contar hoje. Então, o seu cérebro tem drives. E esses drives, eles são crenças, é aquilo que você acredita baseado nas experiências que você viveu. Então, você viveu uma experiência lá na infância, que quando você foi cantar, a sua mãe estava cansada do dia de trabalho, a sua mãe, a sua avó, alguém, a sua irmã, estava cansada porque ficou trabalhando o dia inteiro, cheia de tarefa, e você cantando alegremente como uma menininha linda, maravilhosa, com uma voz incrível, e daí a pessoa diz assim, fica quieta, com essa voz horrível. Criou um drive, criou uma crença, criou um trauma, criou um bloqueio e criou uma verdade. Para você, a minha voz é horrível. A minha voz incomoda as outras pessoas. Então, como eu quero ser uma menininha querida, aceita, e uma menininha amável, que todo mundo goste, comportadinha, queridinha, bonitinha, eu não vou mais cantar. Plim. Não canta mais. E a voz e o talento estava lá. Era para você cantar. Você veio para esse mundo para você cantar. Plim. Isso é cérebro. O seu cérebro, ele cria essas verdades, que não são verdades, mas ele cria, então são as crenças. Isso é você. Isso sou eu. Então, isso é meu cérebro. O meu cérebro é cheio de drives. Pluft, 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 pluft. O Dr. Augusto Cury chama de janelas killers. Janelas assassinas. Criadas com os bloqueios e os traumas. Então, nós temos cheio de janelinhas, cheio de arquivos. A psicologia chama de arquivos existenciais. O doutor Augusto Cury, na sua tese de pós-doutorado,
Na inteligência multifocal, ele diz que nós temos que reeditar, nós temos que pegar a janelinha, uma caixinha, abrir a janelinha e reeditar, colocar lá dentro uma nova informação, uma nova verdade. A psicologia moderna chama de ressignificar. Eu tenho que pegar esse pensamento, essa historinha e contar ela de um jeito diferente, ressignificar essa historinha. É isso que nós vamos... Tem a ver com o segredo que eu vou contar hoje. Então, o cérebro. Então, isso é o cérebro. O cérebro é cheio de drives, é cheio de crenças, é cheio de bloqueios, é cheio de trauma, é cheio de historinha. Tá bom? Agora, nós temos um corpo. O nosso corpo é o veículo do cérebro e é o veículo do coração. Agora, deixa eu falar um pouquinho do coração. O nosso coração... Os estudos modernos, e olha só, os xamãs antigos de 5.000 anos atrás, e os xamãs da Bíblia, os magos da Bíblia e os magos de 5.000 anos atrás, eles já sabiam sobre o coração. Você vai ver Jesus falando, quando ele diz que é do coração que brota, do coração que brota. Aquilo que a sua boca, muitas vezes... fala, é o seu coração que está cheio. Só que tem uma coisa interessante. O nosso cérebro, ele recolhe tudo que é lixo. O nosso cérebro, ele recolhe tudo o que está à disposição no momento que eu estou agora. Então, nesse exato momento, meu cérebro, com as emoções, e nesse momento, o meu cérebro, ele está pegando tudo. Inconscientemente ou conscientemente, o meu cérebro está recolhendo tudo. Ele está pegando a luz, ele está pegando o som, ele está pegando o tato, o cheiro. O cérebro está pegando tudo. Nesse exato momento, ele está pegando tudo, mesmo que eu não esteja vendo, porque eu estou respirando, eu estou escutando, e isso meu sistema reptiliano, ele capta tudo e trabalha automaticamente, autonomamente. Mas eu tenho dentro do meu cérebro 2 outros sistemas, que é o sistema racional e o sistema emocional, que é o sistema límbico e o neocórtex. Então o que eu estou falando é ciência, é comprovado. Ele interage o tempo inteiro com o meu corpo e com o meu coração. Só que só na década de 90 que as pesquisas demonstraram que o coração também é um centro que pensa, um centro que sente e um centro que decide. O coração também tem dentro dele alguma coisa que pensa, alguma coisa que decide e alguma coisa que sente. Ele é o órgão mais importante do nosso corpo. E agora você vai começar a entender uma coisa. Quando o coração ele é solicitado, o coração, ele só tem frequência e energia superior. O cérebro, ele trabalha com energia e frequência baixa, média e alta. O cérebro, ele trabalha com frequência baixa, média e alta, que são as emoções. Então, como ele trabalha com emoções da raiva, é alta frequência, mas negativa. Quando ele trabalha com a frequência da alegria, é uma frequência diferente, mas com alta intensidade, mas diferente. Que gera química diferente, que gera uma droga diferente. Então tem um alquimista dentro do nosso cérebro fazendo droga, dependendo da situação, dependendo da circunstância. O coração não. O coração, ele tem o que nós chamamos de sentimentos. Os sentimentos, eles brotam no coração. Por quê? Porque a palavra vem do sentir. Sentimento é coração.
sentimento é corpo, pensamento, emoção é cérebro. Olha aí, duas informações extremamente importantes para aquilo que nós vamos ver hoje e para o segredo que eu vou contar para você. Então, o nosso cérebro, ele trabalha com um tipo de frequência e o coração trabalha com outro. E eu preciso encontrar a harmonia. O nosso coração, por exemplo, ele trabalha com... Vou dar exemplo de frequência do coração. Gratidão. Não tem como ensinar gratidão em Harvard. Não tem como ensinar compaixão em Harvard. Grandes empresas do mundo levaram seus executivos, seus CEOs, para Harvard, para que eles aprendessem compaixão, porque eram homens frios e calculistas. E Harvard não conseguiu ensinar dentro da sala de aula. Eles tentaram, não deu certo, eles pegaram os executivos e levaram eles para um asilo, levaram eles para um hospital de terminais de câncer, levaram para um hospital infantil, onde as pessoas têm síndromes e doenças graves que levam à morte. E aí, os executivos, os CEOs das grandes empresas entenderam o que era compaixão. Mudou a frequência. Quando a frequência do coração ela entra em ação, muda a frequência do cérebro. Muda as atitudes do corpo, muda as atitudes dos comportamentos, muda os drives. Então, como eu iniciei falando que o cérebro tem drive, quando você usa as experiências do coração, você cria novos drives. Então, como que eu faço ressignificação ou reedito as historinhas, as crenças, os bloqueios e os traumas no cérebro? Com o coração. Com experiências do coração. Quando eu consigo colocar experiências do coração em prática, eu harmonizo com o cérebro, crio novas experiências. E é isso que eu vou contar hoje, então. Como que eu integro o meu cérebro e o meu coração para fazer o meu corpo deixar de ser tímido, covarde e medroso. Plim. Esse é o segredo do mago. O segredo de todos os magos. E o segredo qual é, Giovanni? Que histórias você conta para você mesmo? Esse é o grande segredo que eu vou contar para você hoje. Plim. Que histórias você conta para você mesmo sobre você? Vou dar um exemplo. Eu, aos 10 anos, eu era uma criança que tinha timidez. Se a professora pedisse para mim ficar em pé, falar, eu ficava vermelho, totalmente vermelho. Sabe por quê? Porque eu tinha vergonha. Sabe por que eu tinha vergonha? Porque a roupa que eu usava, eu ganhei de outras pessoas. Eu nunca tinha, até os 10 anos, roupa nova. Então as roupas que eu usava era a roupa dos outros. O meu calçado, eu ganhava só uma conga ou um quichute uma vez no ano. Então, geralmente, o meu tênis, que era a conga ou quichute, era muito velha. Então eu tinha vergonha. Quando eu ficasse em pé, todo mundo vai olhar para mim. E se todo mundo vai olhar para mim, eles vão ver a minha roupa, que ela é uma roupa que já foi usada por outras pessoas e me deram quando ela ficou velha. Então eu usava uma roupa velha. A minha conga, o meu tênis, todo mundo vai olhar para mim e vai ver que é velho. Então eu tinha vergonha. E essa vergonha fazia com que o meu rosto ficasse todo vermelho. Eu era branquinho, ficava todo vermelho. Drives, crenças, bloqueios, cérebro. Pois bem, essa vergonha podia ter travado a minha vida. Podia ter travado a minha vida. Podia ter me deixado um covarde, um medroso, um tímido. Porque o meu cérebro está dizendo assim, ei, você é pobre. Ei, você usa a roupa dos outros. Ei, você tem uma conga velha. Ei, quando você for falar, todo mundo vai enxergar que você é um pobre.
Fica quietinho aí, senta quieto, não fala. Mas a professora mandou falar, então eu tenho que ficar em pé. E daí todo mundo tirava a chacota. Viu? Se você falar, todo mundo vai tirar a chacota. E aí aconteceu um fato muito interessante. Logo depois do funeral do meu pai, quando eu tinha entre 11 e 12 anos, logo depois do funeral do meu pai, uma italiana grandona sentada num negócio de concreto, eu lembro até hoje, quando eu estava voltando do cemitério, sozinho, aquele menino medroso, tímido, com vergonha, eu estava voltando sozinho do funeral do pai. Daí eu paro na frente daquela senhora. E ela diz assim para mim, vem cá, menina. Aí eu fui lá pertinho dela chegou e disse assim para mim, como é teu nome? E eu disse assim, Giovanni. Ela pegou e segurou nas minhas mãos, nas minhas mãozinhas, e ela ficou olhando nos meus olhos, e ela disse assim, a partir de hoje, Giovanni, você é o homem da casa. Você vai cuidar da sua mãe e das suas duas irmãs. Plim. Você vai fazer isso? Sim. Sim. Então tá bom. E ela soltou minhas mãozinhas. E esse dia, eu tive que decidir entre ser um covarde, um medroso, um tímido que tem roupa e calçado velho, e ser um menino valente, confiante e forte, que se torna aos 11, 12 anos o homem da casa. Agora eu tenho que fazer uma decisão entre o meu cérebro e o meu coração. O meu cérebro diz que eu sou um pobre. O meu cérebro diz que eu ando com roupas velhas e rasgadas, surradas, usadas. Mas o meu coração está dizendo assim, você é agora o homem da casa. Seja forte, seja confiante, seja valente. E eu disse assim, sim senhora, eu vou fazer isso. Então cada vez hoje, quando eu tenho vergonha, quando eu tenho timidez, quando eu estou tímido, o meu cérebro diz assim, ei, Giovanni, você é fraco. Giovanni, você não vai conseguir. Giovanni, você vai falar com aquela pessoa. Giovanni. Aí o meu coração diz assim, cala a boca, cérebro. Porque eu, quando eu tinha 11 anos, eu me tornei um vendedor de tomate. Ei, cala a boca, cérebro. Porque com 12 anos eu fiquei forte. Eu fiquei valente. E eu me tornei o homem da casa com 12 anos. Cala a boca. Eu sei quem eu sou. Cala a boca, cérebro. Fica quieto. Meu coração. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. No seu coração habita a sua alma. No coração habita seu propósito. No coração habita a paixão de por que você está aqui na terra. Plim. É no coração. Então o segredo que eu quero contar hoje para você é deixa o seu coração tomar conta da sua vida, porque ele só tem frequência e sentimentos superiores. É no coração que está a gratidão, é no coração que está a contemplação, é no coração que está a compaixão, e é no coração que está a valorização, e é no coração que está a fé. E essa palavra é para trazer para você isso, confiança e fé, mas ela habita no coração. O seu cérebro é cheio de verdades que não são verdades, de crenças que não são verdadeiras, de bloqueios e de traumas do passado. Eu quero contar para você histórias do presente e do futuro. Eu quero contar para você histórias de que o reino está se implantando e está na terra, e você é um governante, você é um mago, uma maga desse tempo. Você é os xamãs modernos, os homens e mulheres que vieram para transformar o mundo, transformar pessoas, ambientes e organizações. Plim!
A sua voz precisa ecoar até os confins da terra, com poder, e o seu cérebro vai fazer de tudo para impedir você. O seu cérebro vai travar você. O seu cérebro vai dizer que você é pobre, que você não pode, que você é tímido, que você é covarde, que você é medroso, que você é inseguro, que você não tem direito, que você não é merecedor. Ei! Plim, plim, plim! É mentira do seu cérebro. É mentira. É mentira do seu cérebro, porque a verdade está no seu coração. Eis que vim ao mundo. Eis que sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim trazer uma água para aqueles que têm sede, que nunca mais tenham sede. A abundância e a prosperidade está no seu coração. Que histórias você conta para você? Aí eu conto uma outra história para mim. Até os 13 anos eu andava com bicicleta montada. Meu pai, antes de morrer, montava bicicleta para mim, das bicicletas que sobrava dos outros. Sabe qual era o apelido da minha bicicleta? O apelido da minha bicicleta era Patrola. Os meus amigos chamavam a minha bicicleta de Patrola, porque a roda da frente era maior que a roda de trás, o banco era de uma bicicleta, o banco era de outra, o guidão era de outra, era uma Patrola. Mas daí eu tive a oportunidade de andar de moto no Atacama, no deserto do Atacama. Eu tive o privilégio de andar mais de 15 mil quilômetros de moto. De andar numa moto inglesa de 1.200 cilindradas. Então, quando vem aquela lembrança lá do meu drive, do meu cérebro, dizendo assim, ei, você é pobre, você tinha uma Patrola. Eu digo, cala a boca, cérebro, eu ando com uma moto de 1.200 cilindradas inglesa. Plim! E o cérebro fica quieto e ele se acovarda, porque o meu coração diz assim, ei, cala a boca. Aí eu conto uma outra história. E sabe quando que eu conto essa história? Quando eu estou andando com a moto. Sabe por que que eu faço? Sabe o que que eu faço funcionar? Não o cérebro, o coração. Aí quando eu estou andando com a moto, eu ando devagar, escutando o som do motor tricilíndrico. Aí eu fico escutando aquele barulhinho incrível. E aí eu fico tocando nela e eu faço o meu coração agir. E daí sabe o que que acontece? Eu coloco o meu coração em ação. E aí eu coloco a gratidão, que é uma frequência do coração. Coração. A Fran está dizendo assim, você tinha uma Patrola porque alguém muito criativo não se limitou a desfrutar somente das coisas já criadas. Uau! Isso, Fran! É isso! Um conjunto de bicicletas quebradas. Meu pai era um mago? Uau! Uau, Fran! Você me deu um insight. O meu pai era um mago. Sabe o que é um mago? E uma maga? Um mago e uma maga é um cientista e um artista. O cientista, ele sabe. O cientista, ele pesquisa. E o artista, ele cria. A Fran me deu um insight. O meu pai era um mago. Ele pegava peças de bicicletas quebradas e a transformava numa Patrola. Plim! Uau, gostei! Eu tinha uma Patrola porque o meu pai era um mago. Ele criava, ele usava a limitação, isso, e daí transformava e criava. Então pegue as suas histórias. Cada historinha que você teve na sua vida, conte uma história nova para ela. Aí eu lembro que eu fui dar aula. A primeira vez que eu fui dar aula de informática, eu sou professor de ciência da computação também. E aí eu fui dar aula. E quando eu fui dar aula para adultos, eu dava aula para criança, eu era professor de educação física. Mas daí eu fiz ciência da computação. E quando eu fiz ciência da computação, eu fui ensinar informática. Eu ensinei tem gente que nem sabe o que é isso, mas eu sou lá da geração X. Eu ensinei MS-DOS, eu ensinei Windows,
Eu ensinei a pessoa a escrever o hino no computador, eu ensinei as pessoas a escrever programa de computador. Eu sou programador de computador, então por isso que o meu raciocínio lógico ele é rápido. Mas daí eu fui lá ensinar adultos e eu me deparei assim, ó. A dona da empresa me convidou depois que eu fiz o curso. Ela disse assim, Giovanni, poxa, você podia ser nosso professor. Eu disse, não, mas eu recém fiz o curso. Ei, você é o cara que é professor. E na ciência da computação, a maioria dos caras são só razão. Os caras não têm muita expertise didática, eles não conseguem ensinar as pessoas, eles não têm didática. Você tem didática. Eu digo, mas cara, eu recém aprendi. Vai lá, você vai conseguir. Eu digo, tá bom. Eu aprendi a dizer sim sempre. Sim. Eu me meto em cada fria quando eu digo sim. Aí eu fui lá dar aula. Quando eu entro na sala, tinha uns 30, 40 adultos. Médico, advogado, dono de empresa. Eu digo assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não vou contar essa história totalmente, mas eu vou contar o seguinte. No final da aula, no final do curso, eu levei o curso fazendo o meu melhor. Mas eu fazendo o meu melhor, eu fui aprovado com nota 5. A minha nota foi 5. A média era 7. Quer dizer, eu fui reprovado como professor de adulto. Plim. Fui reprovado como professor de adulto. Aí eu cheguei e disse assim, cara, mas o meu coração dizia assim, ei, Giovanni, você vendia tomate aos 12 anos. Ei, Giovanni, você era medroso, você tinha uma patrola. Você tinha uma patrola, vai se submeter a esses 5. É verdade, é verdade. É verdade, daí eu pegava histórias e contava histórias pra mim mesmo, mas o meu cérebro dizia assim, Giovanni, para com isso, cara, você tirou 5, você foi reprovado, todo mundo reprovou você, para, você não entende disso, para, cala a boca, eu já vendi tomate, eu já andei com tênis que todo mundo me dava, cala a boca, eu já andei com roupa que nunca ninguém usaria mais e deram pra mim, eu usei, fica quieto, vou lá, vou fazer esse negócio, vou tirar uma nota maior e eu vou dar aula de novo. E aí eu fui lá, estudei, perguntei para todos os meus chefes, meus outros professores experientes já, eles me ajudaram e eu fui dar a segunda turma. Tirei 6, melhorou um só, mas um ainda não fui aprovado. Aí o Sérgio assim, tá vendo? Tá vendo? Você não tem jeito para isso. Para, Giovanni. Você foi reprovado de novo. Você não consegue dar aula para adulto. Você só tem que dar aula para criança. Você sabe dar aula para pai, para mãe, para as crianças lá na educação física, na macroginástica. Ser treinador. Vai lá, vai cuidar dos teus alunos lá, desiste. Cala a boca, cérebro. E eu começava a contar histórias para ele. Assim, fica quieto, eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Ó, vendia tomate, eu tinha uma patrola, eu consegui, cala a boca, eu vou lá. E aí eu tirei 7, fui aprovado. Aí eu disse, uau, agora eu fui aprovado. Daí o cérebro já começou a ficar quieto. O cérebro ficou quieto daí, porque daí ele chegou e disse assim, esse carinha não adianta, eu não vou conseguir travar ele, eu não vou conseguir parar ele. Aí eu fui lá e fiz de novo. Aí eu fui lá e fiz de novo. Aí eu fui lá e fiz de novo. E aí eu fui escolhido como patrono do curso do IFPR, numa turma de 8.500 alunos do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais. Fui escolhido como professor do MEC para trabalhar no curso de pós-graduação dos gestores do Brasil, dos centros profissionalizantes do Brasil. Fui chamado em uma disciplina e depois eles chamaram e eu fiquei dando aula em 4 disciplinas. E o meu cérebro teve que ficar quieto, porque ele viu que a minha alma é que tem governo nesse corpo. Mas ele quis me travar e eu comecei a contar historinhas para ele. Então esse é o segredo que eu vim trazer para você hoje aí. Conte histórias da sua alma. Conte histórias das vitórias que você teve, pequenas vitórias. Não precisa ser grandes vitórias. Conte histórias. Perseverança, determinação são âncoras que mantêm firmes na escalada. E essas âncoras, Laura, essas âncoras,
elas estão aqui, não aqui. Elas nascem no nosso coração. Elas são superiores, elas são de frequências maior. E quando eu faço a minha alma governar, o meu cérebro tem que se calar. As minhas crenças, as minhas verdades, os meus traumas e os meus bloqueios fazem parte da minha experiência terrestre. Mas nesse mundo, nesse tempo, nesse reino, eu sou, você é governo. Se posicione como governo. E o segredo que eu queria contar para você hoje é esse. É esse. Conte histórias para você mesmo. O Dr. Augusto Cury chama isso na inteligência multifocal de mesa redonda do eu. Faz uma mesa redonda hoje e conte histórias. Porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Hoje é tempo de você se posicionar e é tempo de fazer uma mesa redonda do eu e relembrar as suas boas histórias. E o seu coração vai se agradar com isso. E a palavra se chama contemplação. Sabe o que é contemplação? Contemplação é quando você para, observa atentamente, admira e a frequência muda. E quando a sua frequência do coração começar a emitir essa energia, ela vai irradiar para o cérebro. O seu cérebro vai começar a lembrar dessas histórias boas, vai começar a gerar química, o alquimista vai começar a produzir uma droga que vai espalhar pelo corpo inteiro. E o seu corpo inteiro vai ficar são, mente sã, corpo sano, mente sã, corpo são, alma sã, corpo são. Valeu? Segredos do Mago. Namastê. O Deus que habita aqui dentro, a alma que habita aqui dentro, está falando hoje com você, com o Deus e a alma que habita aí dentro. E juntos nós somos mais fortes. E comece a se movimentar, porque não há promessa para quem está parado. Plim! Até amanhã, 7h05. Espero você. Que bom que vocês estiveram aqui.